Então, continuando, pessoal, tive que dar uma pausa ali porque meu filho veio gritando lá de dentro. Então, desculpa, só continuando. Então, nós estávamos falando do artigo 237 do Código Civil, né? Então, até a tradição, até a entrega da coisa, essa coisa pertence ao devedor, mesmo com os seus melhoramentos e frutos, enfim, pelos quais ele poderá, então, exigir um aumento no preço. Se o credor não aceitar, poderá o devedor resolver a obrigação, tá? Então, tais melhoramentos são também chamados, que vocês podem estar encontrando, inclusive na Marilena Diniz, esses melhoramentos ela chama de cômodos obrigacionais, tá? Então, valorizada a coisa em decorrência desses cômodos obrigacionais, o devedor pode sim exigir o aumento no preço, tá? Tendo em vista a manutenção do objeto obrigacional, né? Ele cuidou, ele melhorou aquilo, então ele pode exigir o aumento no preço, tá? E também pensando nessa manutenção do objeto obrigacional e também pensando na vedação do enriquecimento sem causa, né? Lembra que a gente comentou, tá lá no artigo 884 do Código Civil. Né? Ninguém pode enriquecer-se injustamente ou pelo perecimento do outro, né? Então, o devedor pode sim exigir esse aumento no preço também, vedando o enriquecimento sem causa do credor, tá? Então, caso a outra parte não concorde com o aumento do preço, o devedor poderá resolver a obrigação sem pleitear perdas e danos, né? Pois não se pode falar em culpa do credor. Tá ok? Então, o caso somente é de resolução de contrato, né, resolução da obrigação por inexecução involuntária, sem culpa das partes. Né? As partes resolvem ali, não conseguiram chegar no consenso, mas é um caso de resolução do contrato e de obrigação por inexecução involuntária. Tá? Logicamente, como os melhoramentos devem ser incluídos, os frutos, os bens acessórios que são retirados do principal sem lhe diminuir a quantidade, né? Então, quanto a esses bens acessórios, existe uma regra específica lá no parágrafo único do artigo 234, segundo o qual os frutos percebidos, que aqueles frutos já colhidos, pertencem ao devedor. Enquanto os frutos pendentes, que ainda não foram colhidos, pertencem ao credor. Tá? Então, no que concerne aos demais frutos, é importante a gente entender que, por regra, esses frutos pertencem ao devedor, tá? Mas quanto aos frutos, então, que a gente fala, né, os percipiendos, aqueles que a gente deveria ter colhido, mas não foram, então, que não foram colhidos até a tradição, passarão a pertencer ao credor, tá? Que se tornou o novo proprietário do bem principal. Isso porque a gente não pode valorizar a conduta da parte que não colheu os frutos quando deveria ter feito, tá? Então, essa obrigação de dar coisa certa, a gente também pode ter uma obrigação de restituir coisa certa, né? Que é uma modalidade, então, da obrigação de dar a coisa certa, né? Eu vou restituir, tá? Também está lá no Código Civil, entre os artigos 238 até o 242, que inclui as consequências do seu inadimplemento. Então, o que é essa obrigação de restituir? É quando o devedor tem o dever de devolver algo que não lhe pertence, né? Então, no caso de perda da coisa sem culpa do devedor e antes da tradição, antes da entrega, aplica-se a regra pela qual a coisa perece para o dono, tá? Suportando o credor o prejuízo, conforme consta lá no artigo 238 do Código Civil, tá ok? Então, e pelo mesmo dispositivo, pelo mesmo artigo, o credor, que é o proprietário da coisa que se perdeu, poderá pleitear os direitos que já existiam até o dia da referida perda,
tá? Então, para concretizar a norma, vamos dar um exemplo, assim, de um caso de uma locação, tá? Em que o dever de devolver o imóvel no final do contrato. Vamos imaginar que esse imóvel pega fogo, né? Existe um incêndio causado por caso fortuito ou força maior e destrói o imóvel. Vamos imaginar que é um apartamento, destrói o apartamento. O locador, que na verdade é o credor da coisa, ele não pode pleitear um novo imóvel do locatário, né? Que é o devedor da coisa, que estava na posse do bem, ou o seu valor correspondente. Ele terá direito a quê? Aos aluguéis vencidos e não pagos até o dia do evento danoso, né? Então, como não houve um incêndio sem culpa, não tem como ele pedir um imóvel novo para o devedor, né? Outro exemplo que a gente pode dar, vamos imaginar um contrato de comodato de um veículo. Então, a pessoa estava usando o veículo, mas é roubado esse veículo, furtado, a mão armada, né? Então, o carro está na posse do comodatário, que é o devedor da coisa, a coisa vai perecer para o dono, né? Para o comodante. Ele não responde, o comodatário, na verdade, não vai responder pelo valor do automóvel, porque o roubo é algo que ele não esperava, né? Então, essa regra, eu sei que, assim, causa muita perplexidade em várias pessoas, porque muitos acham que é injusto, né? Ah, eu dei de comodato e o carro o cara estava usando, roubaram e agora eu vou ficar, né, a ver navios. Então, assim, é uma regra que, né, muitas pessoas causam, assim, uma certa perplexidade mesmo, porque, né, a gente fala bem justo, eu emprestei o cara, nem incomodado, lá o carro, ele, né, foi roubado, fiquei sem carro, e daí eu não vou poder cobrar, né, o valor do carro? Só que isso é o que consta na nossa lei, né? Vem lá desde os primórdios do Código Civil e é assim que funciona. Sendo injusto ou justa, se não tem culpa do devedor, não tem como eu cobrar o valor, por exemplo, do imóvel, do automóvel. Já o artigo 239 vai falar que se a coisa se perder por culpa do devedor, aí sim, vai responder pelo equivalente, né, o valor do bem, do carro, enfim, mais perdas e danos, né? Então, esse comando legal, para ter eficácia prática, ele merece ser interpretado em complemento com o artigo 238, né, que se houver perda por culpa do devedor, esse responderá pelo valor equivalente da coisa, mais perdas, danos. Então, lógico que tudo isso tem que ser provado, né, pessoal? Então, vamos voltar lá no exemplo do incêndio. Então, caso agora o locatário seja responsável pelo incêndio, né, que causou a perda total lá do apartamento, lógico, lembrando, provado o dolo ou provado a culpa, né? Aí sim o locador poderá pleitear o valor correspondente ao bem e ainda cobrar perdas e danos, né? Então, as mesmas consequências vão servir lá para o comodato, para o carro lá que a gente comentou, né? Se o veículo foi furtado por um descuido do comodatário, realmente, né, ele deixou o carro num local perigoso, não trancou o carro, não fechou, deixou aberto, enfim, se comprovar que foi descuido do comodatário, que é o devedor, aí sim, o credor, no caso o comodante, vai poder cobrar o valor do carro, mais perdas e danos, danos materiais, danos patrimoniais, lucros cessantes, danos morais, enfim, tudo que ele tem direito, né? Mas tudo aí vai depender de prova mesmo, tá? Então, continuando a falar sobre a obrigação de restituir, também tem algumas regrinhas específicas para eventuais, então, deteriorações ou desvalorizações da coisa, né? Então, lá no artigo 240 do Código Civil, vai falar que, havendo deterioração
sem culpa do devedor, o credor receberá a coisa no estado em que se encontra, sem direito a qualquer indenização, né? Como ocorre nas hipóteses que envolvem caso fortuito e força maior. E, havendo a culpa do devedor, o credor passa a ter o direito de exigir o valor equivalente à coisa, mais perdas e danos que o caso determinar, né? Como eu falei, aí vai poder entrar lucro cessante, dano moral, enfim, tudo que ele tiver direito, tá? Então, em suma, se o credor quiser, ele pode ficar com a coisa no estado em que se encontra ou exigir o seu equivalente, mais perdas e danos, como prevê o artigo 236 do Código Civil. Então, também é importante a gente sempre lembrar, né, do princípio do enriquecimento sem causa. Então, tendo em vista a vedação enriquecimento sem causa, o artigo 241 prevê que, se tiver melhoramentos ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, o credor as lucrará, ficando desobrigado ao pagamento da indenização, tá? Entretanto, se para esse melhoramento ou aumento de acréscimo na coisa, o devedor empregou o seu trabalho, teve dispêndio, teve gasto, o caso vai se regular pelas normas do Código Civil, atinentes àquelas benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou má-fé, né? Tá lá no 242. Então, também essa regra, ela está sincronizada com a vedação do enriquecimento sem causa e com a ética, né? Então, sendo que o nosso Código Civil, ele prevê que o devedor deverá ser indenizado, então, pelas benfeitorias úteis e necessárias, conforme os artigos 1219, acho que até 1222 do Código Civil, tá? O que mais que eu tenho para falar aqui sobre isso? O parágrafo único do artigo 242 vai trazer as regras a respeito dos frutos, tá? Que, como eu falei, no que refere-se aos frutos percebidos, que são aqueles que já foram colhidos pelo proprietário, no caso de terem sido colhidos pelo devedor, deverão ser observadas as regras lá dos artigos 1214 a 1216 do Código Civil, tá? Então, isso é mais a título, assim, de conhecimento de vocês, que não é muito a nossa área aqui do direito às obrigações, tá? Não sei se vocês já estudaram sobre isso ou não, mas a gente pode estar falando sobre isso um pouquinho mais para frente também. Então, lembrar, pessoal, que a obrigação de restituir é sempre, na verdade, quando o devedor tem que entregar algo, né, para o credor. Então, a gente pode dar um exemplo de que o João prometeu entregar um cavalo para o Pedro, né? Se o que prometeu entregar não fizer, vai caber uma ação de execução de obrigação de dar, de restituir, né? Então, é uma obrigação também cabível de execução, tá? O juiz pode até fixar, lembra que a gente comentou sobre os astreintes, né? Aquela multa diária, então ele pode pôr na sentença dele, se o fulano tem até o dia tal para entregar o cavalo. Se não entregar, multa de R$1.000 por dia. Enfim, então é possível essa fixação da multa diária, das astreintes, a cada dia que a coisa não for entregue, tá? Podendo cobrar também danos morais, qualquer tipo de dano decorrente do atraso dessa entrega, tá? Por exemplo, do atraso da entrega do animal. Se eu tiver algum dano com esse atraso, eu posso estar cobrando também na mesma ação, tá? E ainda dentro das obrigações de dar, nós temos a obrigação de dar coisa incerta, né? Que vai estar linkado no 243 até o 246 do Código Civil. Então, como a gente falou lá no começo, essas obrigações também são chamadas de obrigações genéricas, né? Então, a expressão de dar coisa incerta indica que a obrigação tem por objeto uma coisa indeterminada, né? Pelo menos inicialmente,
sendo ela somente indicada pelo quê? Gênero e quantidade, né? Restando, então, uma indicação posterior quanto à sua qualidade, que, em regra, cabe ao devedor, tá? Então, no começo da obrigação, nós temos uma coisa indeterminada, porque eu vou falar só o que, desculpa, fugiu a palavra, eu só vou indicar o gênero e a quantidade, eu não vou declarar o que é realmente, né? Então, um exemplo que a gente pode estar falando aqui, que eu acho que eu já comentei com vocês, mas a entrega, o João vai entregar um animal que faz parte do rebanho dele, né? Então, ele não especificou qual animal. É um animal que faz parte do rebanho dele, um animal, né? Então, ele indicou espécie e quantidade, tá? Então, nesse caso, haverá necessidade de determinação futura do objeto, né? Por meio daí de uma escolha. Eu falei que é um animal do meu rebanho, mas lá na frente o devedor vai poder escolher, né? Eles vão colocar no contrato quem vai escolher, mas se não for colocado no contrato, é o devedor que escolhe qual é o animal que ele vai querer, né? Então, assim, a coisa incerta não quer dizer qualquer coisa, mas uma coisa indeterminada, porém suscetível de determinação futura, né? E essa determinação se faz por uma escolha, tá? E essa escolha nós chamamos de concentração, que constitui um ato jurídico unilateral, tá? Isso é uma aula também que nós vamos ter lá para frente, tá? Então, o artigo 243 do nosso Código Civil prevê que a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. E o 244 enuncia que nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha ou a concentração cabe ao devedor, como eu falei anteriormente, se o contrário não resultar do título da obrigação, né? Então, se eles não acordaram lá no começo quem vai fazer a escolha, entende-se que a escolha é feita pelo devedor, tá? De qualquer forma, cabendo essa escolha ao devedor, ele não pode, essa escolha não pode ser a pior, né? Não pode ser uma coisa pior do que uma coisa ruim, né? Ah, ele vai escolher só no final, então ele que escolhe o pior. Não, né? Mas também não precisa ser a melhor. Tem que ter um bom senso, um meio termo entre as partes, tá? Na verdade, ali na segunda parte do 244, ele fala, né? Ele apresenta ali o princípio da equivalência das prestações, pelo qual a escolha do devedor não pode, então, recair sobre a coisa que seja menos valiosa, nem que seja a melhor, né? Então, não pode ser, o devedor não pode ser compelido a entregar a coisa mais valiosa, devendo o objeto obrigacional recair sempre dentro do gênero intermediário, né? Tem que ter o bom senso ali, como eu comentei. Então, a gente, pensando no princípio constitucional da isonomia, né, nesse artigo 244, se a escolha couber ao credor, esse não pode fazer opção pela coisa mais valiosa, nem ser compelido a receber a coisa menos valiosa. Então, mais uma vez, aplica-se o princípio da equivalência das prestações, fixando o conteúdo da obrigação no gênero médio ou intermediário, tá? E além de tudo isso, dentro do 244, nós temos consagrado a vedação do enriquecimento sem causa, tá? Que está lá no 884 do Código Civil, né? Sintonizada com a função social obrigacional e com a boa-fé objetiva, né? Aqueles princípios que nós já estudamos. Então, eu entendo que se trata tudo isso de uma norma de ordem pública que não pode ser afastada pela vontade dos contratantes, né? Então, sempre prestar atenção, levar em consideração essa vedação do enriquecimento sem causa, prestar atenção na função social, obrigacional,
e a boa-fé objetiva, tá? São os princípios muito importantes dentro do nosso direito das obrigações. Então, após a escolha feita pelo devedor e tendo sido cientificado o credor, a obrigação genérica, né, essa obrigação que nós estamos falando de dar coisa certa, é convertida em obrigação específica, tá? Então, nós temos no começo que ela é uma obrigação de coisa indeterminada, e agora, a partir do momento que a escolha é feita, aí sim nós convertemos essa em uma obrigação específica, tá? Tá lá no artigo 245 do Código Civil. Então, com essa conversão, aí nós aplicamos as regras previstas para a obrigação de dar coisa certa, porque ela agora converteu-se em obrigação de dar coisa certa, né? Ela não é mais indeterminada. Foi feita a escolha, o devedor já escolheu o que ele quer, agora nós temos uma coisa certa, uma obrigação de dar coisa certa. Daí voltamos para os artigos 233 até o 242 do Código Civil, tá? Então, para finalizar, é interessante deixar claro, pessoal, que com a alteração estrutural, incide também a regra do 313 do Código Civil, podendo o credor negar-se a acertar coisa mais valiosa, tendo em vista a individualização realizada pela escolha, pela qual o objeto da obrigação deixa de ser determinado e passa a ser... Nossa, parte...